Olá pessoal, sou Celso Saito. Olá, pessoal, eu sou o Luiz Gustavo. Estamos em mais um episódio do KPS Cast e desta vez falaremos sobre o capital cerebral, pensar melhor na era do IA. KPS Cash revela como Opti Space transforma a gestão de espaços em investimentos e conexões reais. Bom, Luiz, para esse nosso bate-papo de hoje, eu quero iniciar falando desse material que você achou da Steelcase, que é o seu cérebro é um órgão biológico e não um software, independente da IA que as pessoas utilizem. O que você tem a dizer? Bom, é aquela velha história, né? É que nem a gente pensar que todo mundo produz a mesma coisa das 9 às 6. O nosso cérebro é um órgão. Ele não funciona como um computador que você liga, começa a digitar as coisas, ele começa a funcionar. A gente tem, e independentemente de efeitos de condições meteorológicas de tempo e temperatura, ele funciona do mesmo jeito. Nós não. Se nós tivermos uma série de fatores que vão acabar, que acabam influenciando, né, o nosso dia, e se a gente vai estar naquele dia com uma capacidade de processar informações e pensar nas questões que a gente tem que resolver naquele dia de uma maneira mais efetiva e de uma maneira mais produtiva, e comparado com outros dias que a gente, putz, dormiu mal, a gente pegou mais trânsito, né? Coisas que a gente vem falando sobre trabalho híbrido em alguns episódios e que vão influenciar, né? Ou você chegou no escritório, foi tentar pegar um café, o café já tinha acabado, aquilo te irrita profundamente e você vai ficar com aquilo o dia inteiro. Então, a gente tem que entender muito bem a questão de como a gente funciona efetivamente. E aí, um dado simples e muito importante, que era a questão da atenção, né? Que a gente sempre falou de atenção no espaço de trabalho, da distração no espaço de trabalho, e que ao longo dos anos isso aí virou um grande tema. Por quê? Porque a gente saiu daquelas estações mais cubículos, fomos para os benches, né, para os pranchões, tivemos uma capacidade de enxergar os nossos colegas que estavam no escritório, porque a gente precisava falar que era uma coisa boa, mas ao mesmo tempo a gente foi induzido a, é, digamos assim, a intervir, né, ou chegar nas pessoas de uma maneira mais sem critério, né, e atrapalhar o trabalho, né, que elas estavam executando naquele momento. Não existia a política, né, do posso falar com você, pronto, já chegou lá, já te cutucou, pronto, já perdeu a atenção. E a gente percebeu que com o avanço da tecnologia, a nossa capacidade de manter a atenção, olha só, manter foco, ela caiu de 2 minutos e meio para 47 segundos. Isso é muita coisa. É muita coisa. E muito causado por essa mania da gente de rolar tela ou de manter a atenção por muito pouco tempo nas coisas que o que a gente tem de informação que pipoca ao mesmo tempo, né, com aquelas notificações do celular ou do computador, né, que os sistemas operacionais permitem hoje fazer e que nos tiram a atenção o tempo todo. Então, o senhor está sempre olhando para o lado, para o outro, ou para alguém que está atrapalhando aqui porque tá falando, começou a falar alto aqui no corredor e você está no momento lá que perto da pessoa você já olhou para o lado, você já perdeu a atenção, já perdeu o foco. Então, existe uma coisa muito importante aí e é uma situação meio crítica hoje nas empresas, que é você entender isso. A gente falou, estávamos falando aqui antes de entrar na live, né, sobre quantidade de dias no escritório versus ser mais produtivos, o presenteísmo. Não adianta nada a gente estar no escritório e a gente tem um problema de não entender como a gente funciona dia a dia e se a gente vai ser produtivo naquele dia. Às vezes é melhor a gente ficar em casa, não é? Inclusive, dentro desse material que você passou da Steelcase, tem um outro link lá, um outro artigo chamado Think Better,
né? Como que a gente pode pensar melhor e ligado a tudo isso que você acabou de falar, Luiz, da questão da falta de foco, talvez em função da tecnologia, não simplesmente do home office, mas independente de onde você estiver trabalhando, ah, nós começamos a acreditar que a gente tem a capacidade de ser multitarefa, né? Eu estou fazendo uma reunião contigo aqui, eu estou fazendo uma atividade ali, estou desenrolando um estudo de uma planilha, estou lendo um material, ou à noite eu vou assistir uma aula, mas eu estou jantando, eu estou respondendo um e-mail do trabalho. O quão efetivo é isso tudo, né? Então, a gente acaba se sabotando, achando que está sendo produtivo, fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo, sendo que está fazendo meia boca um pouco de cada, porque não tem foco, não está tendo atenção, e talvez isso está desencadeando, inclusive, a questão da qualidade da entrega, a questão de falhas, o que pode gerar retrabalhos, tá certo? Então, isso tudo, né? E aí quando tem um dado estatístico, né? Uhum. Estatístico não, mensurado, de 2 minutos e meio para 47 segundos de atenção, isso é muito grave. É, Então, a gente está exatamente. conversando, aí tá pipocando e-mail, tá pipocando WhatsApp, e aí, numa olhadinha que a gente dá para um outro meio de comunicação, a gente já tirou o foco que a gente estava fazendo. E aí, Você até falando, comentando sobre isso, é uma coisa, por exemplo, eu sinto às vezes quando eu estou lendo. Eu sinto que o meu cansaço, às vezes, em determinado horário do dia para leitura, ele é maior porque eu estou gastando muito mais energia para manter uma atenção que já não é a mesma por conta da maneira como hoje a gente interage com a tecnologia, né? uhum. E aí com a IA fazendo parte do trabalho que a gente faz, talvez isso vai potencializar essa sensação de sermos múltiplos agentes, né? E aí essa sensação só vai piorar, porque a gente vai startar uma atividade dentro de uma IA, seja ela qual for, para rodar uma rotina, vai começar a fazer outra coisa, só que quando a IA terminar, você vai querer olhar o resultado, aí você largou a segunda tarefa e a gente vai ficar nesse ping-pong e como que fica a qualidade num todo, né? E você trouxe um exemplo muito simples que é uma simples leitura, Uhum, né? Que a gente tem que fazer um esforço para concentrar e ficar só na leitura e não desviar o olhar para qualquer outra mente que está ao nosso entorno, seja uma mensagem, seja uma ligação, seja lá o que for, tá certo? Ou acompanhar uma simples notícia, inclusive, de um feed qualquer, isso vai minando a nossa energia, né? vai. Como que isso tudo nós podemos contribuir enquanto Outspace, Luiz, falando do ambiente corporativo, né, do workplace em si. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que definir algumas coisas, né? E entender. Vamos lá, definir não seria o primeiro passo, entender seria o primeiro passo, né? Qual é o contexto que a gente está tratando? Que tipo de empresa a gente está tratando? Qual é o nível de adoção de que maneira estão adotando as IAs? De que maneira esse fluxo de trabalho tá sendo feito? De que maneira as estratégias estão sendo definidas? Que nível de investimento está sendo feito em uma série de coisas, inclusive no capital humano, principalmente no capital humano, para entender o que está acontecendo. E aí a gente começa a entender que o nosso cérebro, ele não é só, ele é continua sendo uma grande esponja, né? A gente falava, né, que no começo a gente só entendia que a gente só conseguiria aprender até determinada idade porque o cérebro estava formado, mas a gente sabe hoje, por conta da neurociência,
que a gente tem uma questão chamada neuroplasticidade, em que nós conseguimos criar novas sinapses, criar novas ligações neurais através de novos aprendizados. Não é também aquela questão de ser o eterno aprendiz, aprender continuamente, eternamente, mas de tempos em tempos você vai fazendo aprendizados novos que vão tratando de criar essas novas sinapses. E aí, obviamente, a nossa capacidade cognitiva ela se modifica, ela se aprimora para justamente se adaptar às novas atividades. Só que para isso, o espaço de trabalho tem que refletir essa nova maneira de agir das pessoas, as novas tecnologias que estão sendo utilizadas para a gente fazer a adaptação do espaço de trabalho para ajudar nesse novo formato. E aí a gente está falando não só da questão tecnológica, mas da questão geracional, mas também da quantidade de tempo que a gente vai dedicar para as atividades quando a gente estiver dentro do espaço de trabalho. A gente comentou antes de entrar no na nossa conversa, falando de efetividade, de intensidade em vez de frequência. Então, a intensidade das relações vai ser maior, porque as tarefas mais, digamos assim, corriqueiras, ou tarefas de inserir dados, por exemplo, numa planilha, vão ser feitas, você vai poder pedir para a IA fazer. A, eu só faço um parênteses, tem uma chargezinha, saiu hoje no LinkedIn, né? A pessoa estava lá pintando uma cerca, ela pintou duas tábuas, e a Eu vi. segunda ela pintou pela metade, você viu? Ela pintou pela metade. E aí deu, ó, IA, termina de pintar. O que ela fez? Ela começou a pintar duas tábuas inteiras e a terceira meia. Porque foi isso Ela que foi aprendeu. dito para ela, foi mostrado para ela. Nem foi dito nada. Falou, ó, continua igual esse aqui. Ela continua igual. Então, eu preciso ter um capital cerebral, um capital humano que saiba pensar muito bem, fazer as análises críticas muito bem para poder passar as informações para que a IA execute o trabalho braçal de maneira correta para termos os outputs corretos ao final do do trabalho que a IA vai fazer. É E por isso assim, que o foco é o pense melhor, né? Como estruturar o pedido para IA, ou mesmo para um ser humano, né? Se você tem um colega novo de trabalho que está entrando na equipe e tudo mais, por mais experiência técnica que ela tenha, tem as particularidades, tem a parte cultural da empresa que está se atuando, que tem que ser passado, né? Uma coisa as pessoas esquecem é que a gente muitas vezes sabe muitas coisas e tem a prerrogativa, não. Eu sei, o Luiz também sabe. Ou o Luiz deve saber muito mais do que eu, porque ele tem muito mais experiência nessa atividade. Então eu não preciso ficar falando. Só que aí a gente fica criando isso na cabeça e fica regulando as informações, a forma de orientar para as pessoas, e aí acaba caindo na mesma armadilha de retrabalho, problema de comunicação, etc. e tal, porque tem esses falsas crenças, né? E aí, alinhado a uhum, tudo isso que você falou, a pesquisadora Patrícia Kamer, ela traz a questão do new mindset, né? Como que a gente tem que programar o nosso modelo mental para nos adaptarmos a essas mudanças? E também traz o conceito da área do presente, né, de estar presente fisicamente, contra a migração da era da atenção. É o que a gente estava discutindo um pouquinho antes de a gente iniciar a gravação aqui. Muitos gestores ou empresas têm a falsa ilusão de que a pessoa estar presencialmente, ela vai ser mais efetiva, ela vai ser mais produtiva. Mas, se as empresas não tiverem métricas claras de produtividade, você está trocando
o home office pelo efeito presenteísmo. Que é? O pessoal tá de corpo presente no escritório, mas a alma e o pensamento dele, sei lá onde pode estar. E aí, qual que é o Exato. efeito prático e ganho para a organização em forçar a barra do presencial? E aí, outro ponto que você comenta que é muito interessante, que é a questão cognitiva. Quais são os gatilhos mentais que vai favorecer o indivíduo a ser mais produtivo, a ser mais engajado, independente do local físico que ela está trabalhando, tá certo? E aí, tudo Uhum. isso, como que a gente pode, ou melhor, qual que é o foco para os projetos de workplace, levando em consideração esses fatores. Então, um dos caminhos é nós olharmos para o espaço físico para que seja o mais ativador cognitivo, digamos assim, para favorecer a concentração e foco das pessoas que estão trabalhando naquele espaço. É mais ou menos esse o caminho, Luiz? É bem por aí. A gente entender, tem toda a dinâmica do trabalho que vai ser realizado no escritório. Se são, e assim, de repente num dia vão times que trabalham mais focados individualmente. Então, eu tenho que ter uma tipologia de espaço que possa ser adaptada para essa situação. Eu não preciso ter um espaço para cada tipo de situação específico e rígido. Eu posso ter um espaço que ele se adapte à situação que vai ser executada naquele dia. Então, por exemplo, eu vou com um time que vai trabalhar mais focado individualmente, mas é o dia deles irem para o escritório. Então, eu vou estar com o espaço ali onde eles vão utilizar, com barreiras de distração. Tem uma coisa muito simples, que também fala no artigo, que é o seguinte: eu não preciso criar um local de extremo silêncio para a pessoa manter o foco, mas só o fato de eu criar uma pequena barreira visual, tipo, né, eu hoje tenho, em muitas estações de trabalho, você tem só aquele divisor frontal. A gente já está projetando em algumas situações, a gente está fazendo um projeto de um escritório, está fazendo um update da parte administrativa de uma empresa, em que a gente está criando algumas barreiras laterais entre as estações. O que essa pesquisa trouxe também? Que só o fato de você fazer isso e a pessoa não ter o. A pessoa pode estar falando aqui, ela pode estar falando aqui, mas o fato de eu não haver não me ajuda a manter o foco, apesar do som. Mas eu não estou vendo a pessoa, porque a primeira coisa que nos atrai é o olhar. A primeira coisa que nos desvia a gente é o olhar. Depois o som, porque muitas vezes a gente já trabalhou ouvindo, a gente trabalha ouvindo música, a gente trabalha com o som da TV ligado, muitas vezes tá lá passando uma série de notícias, você está no banco, você está passando uma série de notícias lá no canal da CNN. Você está aqui trabalhando, focado, e você está ouvindo a notícia, você não precisa olhar para a TV. Mas se você tem alguém passando do lado, o teu olhar, você não vira a cabeça, mas o teu olho leva aquela questão da nossa visão perimetral. Não é? Então, o fato de você colocar já ajuda. Aí, no outro dia, eu vou ter uma equipe que vai estar em colaboração muito alta, em times, tipo squads e tudo mais. Aquele espaço vai estar ajustado para aquela situação e que também aquelas pessoas vão acabar trabalhando individualmente, mas com respostas rápidas. Volta para todo mundo do grupo, vai individual, volta ao grupo. Então, essa adaptabilidade para entender a situação e aí eu conseguir dar suporte para a atividade, para essa atividade de pensar, essa atividade de ser efetivo e intenso na proporção correta daquele dia que eu estou no escritório, é crucial. Porque se a gente está falando de capital cognitivo, cognição depende de uma série de fatores, né? De estímulo, né? O estímulo para que você haja, as pessoas que estão em volta e você trabalhe dessa maneira, né?
e o ambiente que te suporta para que você realmente foque na atividade, e não, puta vida, eu vou ter que, daqui uma hora eu tenho que procurar uma sala de reunião. Caramba! E eu sei que não tem sala de reunião suficiente. Pronto, você já ferrou. Aquela atividade que você tinha ainda uma hora para fazer já está impregnada de outras questões e a tua energia já baixou ali. O seu foco já baixou ali. A sua capacidade de solucionar problemas já baixou ali. Porque você está pensando num outro problema que não, que é insolúvel e que só vai, que pode ser que aconteça ou não, mas só daqui uma hora, né? Falta de Então sala de reunião quase não acontece no mundo corporativo, né? não, quase não acontece. Então É um é dia aquele sim, outro também. desequilíbrio. Hã? É um dia sim, outro também. Um dia sim, outro também. Então, essa capacidade de você diagnosticar, e é isso que nós, como OptSpace, acabamos fazendo, de diagnosticar não só o que tem de espaço, ou o crachá que passou na catraca, e que você não sabe se aquele crachá, muitas vezes, que passou lá embaixo, na catraca lá embaixo, é de um colaborador ou se é de um visitante, que só passou o crachá, falou, ó, foi lá para empresa X, né? Aí você tem que confrontar com o crachá que deu no acesso principal do escritório, mas aí entrou uma meia dúzia junto com o cara que abriu a porta, então você não sabe No quem bar. efetivamente entrou, né? Aí a gente tem que partir para outros tipos de análise, né? E ao mesmo tempo, a gente, e aí é um ponto importante, que a gente tá vendo que é um grande trabalho que o pessoal de RH vai ter que fazer, que é criar esses novos KPIs, né? E são KPIs mais subjetivos, né? Qualidade da entrega dos trabalhos, velocidade de resposta, capacidade de solução de problemas, até fazer testes, né? De cognição, de tempos em tempos, para ver como é que as pessoas estão, porque até para você medir, pô, o escritório tá ajudando nisso ou não está, né? Então você criar outras ferramentas, e isso a gente tem, graças à tecnologia e à evolução dos estudos de neurociência, a gente tem capacidade de conseguir fazer isso, né? Na realidade, não é só irrestrito ao RH, né? Toda a gestão de Sim. qualquer corporação tem que estar engajado nesse movimento de quebrar esse estigma que não dá para mensurar e começar a criar métricas para quantificar a produtividade das pessoas, das equipes, para fazer esse controle, né? É, Porque uma coisa é eu te entregar 10 relatórios por dia, mas você tem que ficar fazendo revisão e eu vou ter que refazer 9 dos 10. Será que não era melhor eu entregar 3 bem feitos de qualidade, né, e progredir com aquilo lá, do que eu ficar fazendo um monte e refazendo um monte, né? Então tem coisas que dá para metrificar sim, né? Mas tem que ter um esforço coletivo para construir esses parâmetros para começar a ter um outro modelo, né? Como o próprio pesquisa da Patrícia fala, né, do New Mindset. Como que a é, gente tem que remodelar isso daí, né? Antigamente era o modelo, entra 8 sai 17 ou entra 9 sai 18, ou seja, lá qual a faixa de horário. Eu sei que tem também as questões ou até limitações da própria CLT, ou legislação trabalhista, ou acordo coletivo, etc e tal, mas esse é um movimento que as empresas percebendo a diferença de produtividade, porque tem gente que acorda de manhã, não pega no tranco. O cara vai começar a funcionar depois do almoço. Ou tem sim. cara que é totalmente diferente, já acorda na pilha, tudo, só que chega depois do almoço e esquece, o cara fica lesado. Por que não aproveitar a faixa de horário que as pessoas são mais produtivas? Né? E deve ter uma faixa intermediária que englobe ambos os perfis, digamos assim, para que tenha ações ou trabalhos coletivos. Você tocou num ponto
que é algo que a gente falou num dos episódios passados, a gente falou sobre a IA permitindo que os líderes e as equipes tenham mais tempo para se conhecer. Eu acho que é um link perfeito, porque a partir do momento que você conhece melhor os integrantes da sua equipe e como eles funcionam, você já sabe então que, bom, eu não posso fazer uma reunião estratégica com fulano e beltrano às 9 da manhã, porque esses caras estão com a atenção zero, zero. Eles não vão conseguir raciocinar, fazer um racionamento, um raciocínio, trabalhar com raciocínio complexo. Por quê? Porque o cara, que nem você falou, o cara não funciona antes das 11. Aí você tem o pessoal que, aí tem aquele outro que às 7 da manhã ele já está bombando. Só que ele, depois do almoço, ele só vai voltar a funcionar às 4 da tarde, porque o tempo dele de recuperação entre o horário de almoço. Então, 11 horas, pô, 11 horas é um horário legal para fazer um trabalho de equipe com solução para resolver problemas complexos com o time. Então, você vê como você vai conseguindo entender a dinâmica, ou falar, gente, nós vamos trabalhar com comunicação assíncrona, nós vamos fazer uma linha de e numa atividade que eu consigo fazer linha de montagem, eu vou até aqui, deixo as informações, o próximo pega a partir de determinado horário, a gente faz isso com equipes ou multidisciplinares ou equipes que estão em fusos horários diferentes, em que eu começo no meu fuso, por exemplo, eu começo o trabalho na Índia, em determinado horário, eu faço uma transição para o pessoal que está na Inglaterra, por exemplo, eles continuam o trabalho, tem um outro ponto de transição para o pessoal que está no meio oeste americano, está ali na faixa do Green Belt, né, americano. E assim vai. Então a coisa segue, com equipes trabalhando em fusos horários diferentes. É a mesma coisa se você te pegar um fuso horário único e considerar as horas do dia como fusos horários. Então você começar a entender como é que o cérebro, que as pessoas funcionam. E aí, tendo esse domínio, você vai conseguir ter um nível de atenção mais alto, e aí é onde a gente está, é o grande ponto, que é o nível de atenção que a pessoa tem mais tempo para dedicar atenção a coisas complexas, a coisas que precisam da capacidade analítica que só nós seres humanos temos, a capacidade de abstração, é isso, essa capacidade de abstração. E deixar as outras tarefas mais braçais para um dia que eu não preciso ir no escritório, para um dia, as atividades individuais, para um dia que eu posso trabalhar de casa, essas outras questões. Ou mesmo para trabalhar no escritório, mas que eu não precise estar o tempo todo com aquelas pessoas. E ela vai estar no escritório e ela vai cuidar do dia dela. Eu não preciso tê-la comigo durante uma parte do dia. Né? E aí, Então, fazendo um gancho com esse negócio de fuso horário, um case que não é novo, esse case eu conheci antes mesmo da pandemia. Muitas empresas que têm a atividade de contact center para atendimento de clientes começaram a fazer hubs na Índia por causa do fuso horário, né? Fazendo uma extensão da carga horária de atendimento por dois motivos. Lá, o custo da mão de obra é menor e por causa do fuso horário não se pagava hora extra, porque para eles lá tá dentro do horário de expediente normal, vamos sim, dizer assim, só que para cá já foge do horário comercial. Então, por que não pegar, fazer link dessas duas situações para ter, assim como muitas multinacionais, já não tem mais um organograma tradicional, mas é matricial para fazer esse plug das faixas de horários e ter uma cadeia produtiva com profissionais alocados ao longo do globo, aproveitando o exato, melhor horário de produtividade da personalidade dele. E aí não tem a ver com capacidade, com inteligência, é perfil da pessoa. Tem pessoas que são diurnas, tem pessoas que são noturnas.
né? Ainda bem que E é somos o que é. diferentes, né? Porque senão Você as não consegue atividades. mudar isso. Exato, você não consegue mudar isso na pessoa, faz parte dela, né? E muitas vezes as pessoas, a pessoa confunde, né? Aí quer falar, o cara tá fazendo corpo. Não, é que ele não funciona. O cara é zero produtivo naquele horário. Não adianta. Assim, eu questiono um pouco não, muito, essa questão, até faço uma brincadeira com os alunos, essa questão de horário, né? E você, é que a gente tem muita questão das leis trabalhistas e tudo mais aqui no Brasil, mas em outros locais em que você não tem essa rigidez do horário, você percebe pessoas só chegando para trabalhar depois do almoço, e aí ficando, estendendo até tarde da noite. Eu tinha, na época que eu trabalhava num escritório, eu tinha um cara que ele chegava 11 horas da manhã para trabalhar. E não adiantava eu falar para o cara, pô, mas o horário é tal, não sei o quê. O cara chegava às 11 da manhã, só que ele saía meia-noite do escritório. E o cara era extremamente produtivo, Então, comprometido, porque era assim, uma vez que que eu estou na empresa, eu estou na empresa. Com ele era assim, eu estou na empresa. E eu, tanto que hoje ele continua na empresa. Eu saí, né? Eu transferi ele para outra filial nossa, né? E ele está lá, seguindo o filme. Não sei se agora ele continua do mesmo jeito que ele fazia os horários dele aqui no Brasil, que lá é um pouco mais rígido, mas é assim. E eu tinha gente que chegava às 7 horas da manhã e já pegando fogo na produção, na capacidade de criação. Chegava 4 da tarde, a pessoa ia embora. Ia lá pegar o filho na escola tal, e ia para casa. Mas tudo entregue. O ponto é esse. Existe uma entrega com qualidade, independentemente se é das 9 às 18, se é das 7 às 16, e aí, sabe? nesse ponto, Luiz, eu vou insistir, bater na mesma tecla, né? Que o foco, na minha opinião, das gestões hoje tem que ser produtividade. Porque a gente já falou anteriormente da questão do Anywhere Office, ou seja, Uhum, depende da onde fisicamente o cara está trabalhando, desde que esteja entregando. E aí, fazendo o link que a gente acabou de comentar, é o Anytime Job. né? Não importa se você está fazendo de madrugada, de manhã, durante o almoço, durante a janta, está entregando com qualidade, com menos retrabalho, dentro do prazo, cara, qual o problema disso? Então, temos que passar por um processo de amadurecimento muito grande, entender e respeitar que as pessoas são diferentes. E graças Né? a Deus somos diferentes, porque imagina se todo mundo gostasse só de trabalhar de manhã. Eu fui bancário, né? Um dos primeiros empregos meu foi em banco e tinha uma atividade chamada compensação, que rodava só de madrugada. Né? E se não tivéssemos pessoas que gostam de trabalhar de madrugada, quem ia fazer essa atividade? Ninguém. Pois é. Não, você tem turno de fábrica. Né? Imagina Então, turno de fábrica, o turno noturno nas fábricas que rodam 24 horas. Imagina um cara com sono, trabalhando numa máquina, com risco de acidente. perde uma mão, um membro, É, por quê? Porque o cara tá com sono. Agora, tem gente que é notívago. O cara não consegue dormir antes das 4 da manhã. Opa, né? Então, você tem tudo isso, né? E assim, não é. Ah, mas o cara foge do normal, porque é a condição fisiológica da pessoa que faz com que ela haja dessa maneira. Nós temos. E assim, e no mundo animal, a gente tem vários exemplos. Ah, não, o animal, ele sabe quando o sono. Ele sabe tudo isso. Só que tem animais que são noturnos, saem para caçar à noite. É só ir para o Pantanal que você vai
vai acompanhar isso fácil, né? Então, e nós não somos diferentes, fazemos parte do mesmo reino, né? Então, só que a gente tem uma capacidade de entender isso, né? E fazer com que a gente possa tirar proveito de uma maneira saudável, né? E respeitando o indivíduo e fazer com que ele tirar o melhor dele, né? E aí a gente entra em questões de saúde mental, né? Que você falou na live falando sobre a NR1, entramos com toda essa questão de bem-estar, saúde mental, reenergização, você conseguir ter tempo, né? Porque esse é um outro problema, né? Quando a gente fala de a gente estar saindo de uma era de presença para uma era de atenção, a gente também está falando desse tipo de situação, né? Em que você tem outra maneira de fazer as coisas, né? E aí, amarrando os links aqui, Luiz, meio que para já partir para o encerramento, para quem não entendeu ainda qual que é o espírito da Optimus Space, nossa proposta é alinhar praticamente dois elementos, né, de informações, que são as métricas de ocupação, tá certo? Através de alguma tecnologia, e o Change Management, que é capturar junto com as pessoas, via assessment, via conversas com as pessoas, unir essas duas informações para trazer resultados tangíveis para fazer planejamento. Então, a proposta Uhum, nossa aqui é, dentro do mindset ainda, a ocupação, ela vai medir a presença física. Isso não garante a produtividade que eu acabei de falar, pode ser apenas presenteísmo, porque ela não mede a qualidade da mente produtiva, o foco na ação. Por isso que a gente tem esses dois elementos dentro da proposta da Optimus Space, né? Volumetria exato. de dados com o Change Management. E aí tem a questão do o próprio Fórum Econômico Mundial e a McKinsey, né, atrelado à pesquisa do Harris, Heidi, ele fala do capital cerebral e o papel Uhum, da IA, né? O que que você sim. tem para comentar com a gente das questões práticas desses conceitos, né, que esses órgãos estão trazendo, né, essas entidades levantaram, né, mensuraram, porque deixar claro para as pessoas que nos acompanham, não é um pensamento nosso, né, Luiz? A gente, Não é um no final de achismo. semana, acordou segunda-feira, vamos. Não é nada disso. Está se falando disso cada vez com mais critério. O que eu falei, com a evolução da neurociência, da nossa capacidade, através de uma série de equipamentos, conseguir medir funcionamento cerebral, nível de atenção, tudo isso, a gente tem informação, dado, concreto. Por exemplo, um artigo que a gente estava conversando agora há pouco, antes de entrarmos aqui para gravar, desse artigo do New York Times, falando de alguns motivos subjetivos, hein? Não é um motivo físico, um motivo financeiro, mas um motivo subjetivo atrelado ao psicológico das pessoas, levando a tomadas de decisão de volta ao 100% presencial em alguns casos. 100% presencial, 5 dias por semana. Porque muitas vezes a pessoa vai confundir, não, agora aqui é 100% presencial. Quantos dias por semana? 3. Então não é presencial 100%. Ele é presencial, mas ele é no formato híbrido. Né? Que nem a história lá da reportagem, cujo slogan é o fim do home office. E aí você vai ver a reportagem, não, porque agora, né, em vez de 2 vezes por semana no escritório, a pessoa está indo 3. E os outros dias a pessoa está em casa, tá assim, 3 por 4.
Mudou a né? Três escala, por né? quatro. Mudou a escala de trabalho, é 3x4. Falou, não, não, não é bem isso. Então, a gente tem informação, a gente tem dado, e a conversa está indo para o caminho porque a gente precisa entender o futuro do trabalho com todas essas inovações, e a gente até tem falado muito no Change Management, que antes a gente tinha mudança, adaptação, aí passava um tempo, tinha uma mudança nova, aí se adaptava. Esse tempo de adaptação, hoje, ele não existe. É mudança, 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 mudança. Tanto que, nessa brincando com, na guerra entre Claude e ChatGPT e todas as outras IAs, é assim, cara, escolhe uma e vai nela. Faz, porque daqui a pouco vai ter a outra, vai suplantar, aí ela vai ficar com raiva, vai tentar suplantar de novo. Então, não tentar acompanhar e ficar louco, porque você não vai conseguir, você vai ficar superficial, e aí a nossa capacidade de atenção, a nossa capacidade cognitiva vai se deteriorar porque você né, precisa. Então, só para concluir, a gente, o nosso trabalho envolve o que é subjetivo e o que é concreto, porque juntos eles dois vão dar a receita para a sua empresa seguir um caminho que faça sentido para ela. E aí, só para finalizar aqui, em função da live que eu fiz a semana passada, aliás, depende de quando você está assistindo essa gravação, mas, enfim, a gente falou um pouquinho de NR01 com uma outra profissional, e o ponto é como que a gente vai combinar, né, a questão da saúde cerebral e as atividades cognitivas das pessoas de forma tal que isso vire um ativo estratégico e não simplesmente individual. E por tabela, né, todo esse esforço vai atender à própria NR01, que é a legislação que entrou em vigor. E aí, além do capital financeiro e o capital humano, as empresas têm que começar a ter essa mentalidade que é o capital cognitivo, ou seja, o quanto que a pessoa está focada, concentrada e altamente produtiva. Uhum. Então, as empresas, os gestores que perceberem que isso vai ser um gancho de alavancagem de produtividade muito grande, e investir nesses processos, mais produção, com melhor qualidade vai ter e menos retrabalho. Esse, pelo Exato. menos, é a minha ótica. E eu concordo com você, e só para fechar realmente a questão do tempo. Não confundir velocidade com qualidade de entrega, que foi o que você falou lá atrás. Aí eu produzo 10 relatórios por dia, só que o meu gestor tem que refazer 9 deles. E se eu produzisse 3 ou 4 relatórios que não precisassem ser corrigidos, ou se eu gastasse um pouco mais de tempo para entregar os 10 relatórios e você precisar corrigir um, né? E a questão de Fica aí a velocidade é pergunta. interessante quando a gente fala da IA, as pessoas que estão automatizando algumas tarefas, se automatizar errado para ganhar velocidade, a única coisa que vai ganhar é errar mais rápido. Olha só que loucura. E vai ter Então, que corrigir, vai ter que corrigir né? muito mais coisas, porque está entregando muito mais coisas erradas, né? Ah, Mas, em exato. respeito ao nosso tempo aqui, a pauta, se a gente deixar, a gente pode ficar uma semana ou mais dias falando. Então, esse é o recado, esse é o alerta que desejamos trazer esmiuçado dentro do relatório da Steel Case, que o Luiz mapeou aí para o nosso bate-papo de hoje. Fica o convite de uma nova programação para focar no cognitivo dos profissionais que trabalham com vocês. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. KPS Cash, onde dados encontram pessoas. Até a próxima!